Bom dia! E aí, bora estudar Química para o Enem? Eu sou a professora Jaqueline Amanda, do Cefet-MG, e para nossa aula de hoje eu trouxe alguns amigos. O celular, o controle remoto, o relógio, calculadora e o notebook. Já imaginou a nossa vida sem eles? Pois é, difícil, hein? Sabe o que eles têm em comum? Tem a ver com a nossa aula de hoje. Nosso assunto é pilhas. Confere comigo a questão que caiu em 2010, é a questão 65 do caderno amarelo. Vamos lá? Diz assim: o crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação, o prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço, as células a combustível hidrogênio-oxigênio. Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula combustível hidrogênio-oxigênio diferencia-se dos processos convencionais por quê? E aí a gente precisa escolher a alternativa que melhor responde à questão. Beleza? Gente, essa questão fala de pilhas a combustível. Esse assunto é um tema que eu gosto muito. Se você sabe por que eu gosto desse assunto, deixa lá nos comentários, tá bom? Se você não sabe, vale a pena chutar também, sem problema. O importante é que você participe, deixe seu comentário e aí a gente vai saber que você está acompanhando os nossos vídeos, beleza? Bem, antes de a gente ir especificamente para o tema de pilhas a combustível, convém que a gente recorde alguns conceitos básicos da parte de eletroquímica. Vamos lá? Para começar, eu queria mostrar para vocês um experimento simples, mas muito bonito, que é uma das mágicas da química. A gente coloca aqui dentro de uma solução contendo íons cobre uma plaquinha de zinco metálico. Bem, com o tempo, não muito tempo, a gente observa que na parte submersa começa a formar um depósito castanho e a coloração azul da nossa solução, que antes era intensa, começa a esvaecer. Para explicar isso, a gente pode entender que os íons cobre 2+, que estavam na solução, se transformam em cobre zero, nessa interface entre a solução e a placa, né? A superfície da plaquinha submersa. Bem, para isso acontecer, só tem um jeito. Esse cobre 2+ está recebendo elétrons. E de onde vêm esses elétrons? Esses elétrons, eles vêm da placa de zinco. É por isso que essa transformação se dá nessa interface da plaquinha de zinco. Então, se o zinco perde esses elétrons, o zinco também vai mudar o seu NOx. Ele vai passar de zinco metálico para zinco 2+, perdendo esses 2 elétrons. Muito bem. Então tá, nós temos aqui uma transferência de elétrons, mas é uma transferência direta, a gente não consegue aproveitar esses elétrons como um fluxo de elétrons para gerar energia para a gente. Mas e se a gente conseguisse um meio de fazer isso? Se a gente conseguisse fazer com que essa transferência não fosse tão direta assim, se a gente conseguisse separar essa plaquinha de zinco dessa solução de cobre, será que ainda assim iria ter essa transferência de elétrons? Bem, em 1836, o cientista John Daniell criou um dispositivo que ficou conhecido como pilha de Daniell. Nesse dispositivo, nós temos uma solução contendo íons cobre, na qual está imersa uma plaquinha de cobre, uma solução de zinco na qual está imersa uma placa de zinco e essas duas placas estão conectadas por um fio externo metálico. Já as soluções estão conectadas por uma ponte na qual existe uma solução também contendo íons. Bem, com o passar do tempo, a gente percebe que a espessura da placa de cobre aumenta, já a espessura da placa de zinco diminui. Como
gente pode explicar isso? A gente percebe, então, que o cobre presente na solução está se depositando na placa de cobre. Já o zinco da plaquinha de zinco está saindo da placa e indo para a solução. Nesse processo, a gente tem a transformação do cobre 2+ em cobre 0. Esse processo se dá mediante recebimento de 2 elétrons. Já no caso do zinco, a conversão se dá pela perda de 2 elétrons, justamente os 2 elétrons que vão ser transferidos para a placa de cobre. Então, a gente pode dizer que nesse caso do cobre, a gente está tendo uma diminuição do NOx, que é um processo que nós chamamos de redução. Já no zinco, o NOx está aumentando de 0 para 2+. Esse é um processo que nós chamamos de oxidação. Bem, percebemos também o seguinte, os elétrons estão vindo espontaneamente da placa de zinco para a placa de cobre. Elétrons são entidades negativas, né? Então, a gente pode dizer que essa plaquinha de cobre se comporta como um polo positivo, porque é um local para onde espontaneamente cargas negativas estão se dirigindo. Então, a gente pode encarar a placa de cobre como um polo positivo. Já a placa de zinco, nós vamos entender que ela é um polo negativo, porque é uma região da qual os elétrons espontaneamente se repelem, não é verdade? Bem, os elétrons serão atraídos, logicamente, né, por cargas positivas. É aquela lei, né? Negativo atrai positivo, positivo atrai negativo. Muito bem, gente. Se o nosso cobre da solução está se depositando na placa, a gente vai ter aumento dessa plaquinha, que é aumento da massa da placa de cobre. Já no caso da placa de zinco, nós vamos ter diminuição da massa. Já a solução do cobre vai diminuir a sua concentração, porque os íons cobre vão sair da solução para se depositar na placa. No caso da solução de zinco, a gente tem o contrário. Átomos de zinco estão deixando a placa para ir para a solução. Então, nós teremos um aumento da concentração da solução de zinco. Gente, se isso fosse apenas dessa forma, se esse processo se desse apenas dessa forma e não acontecesse mais nada, na verdade, esse processo não iria poder acontecer. Não seria possível. Porque, veja bem, se a gente tem cobre depositando e o ânion aqui presente permanece inerte, não acontece nada com ele, então, o que a gente iria ter? Bem, a nossa solução ia ficar tipicamente negativa, não é verdade? Pensa comigo, a gente está tendo diminuição do cátion e os ânions estão se mantendo constantes, né? É claro que existe um ânion aqui, né, gente? A gente não consegue preparar a solução somente com cátions ou somente com ânions. Existe um ânion aqui que não foi falado, mas ele está lá, ok? E se o cátion se deposita e o ânion permanece lá, essa solução perderia sua eletroneutralidade. Então, será que o nosso elétron iria ter tendência de vir para cá, para uma solução que está se tornando cada vez mais negativa devido ao aumento das concentrações dos ânions relativa aos cátions? Não, não ia dar, né? De igual forma, do outro lado, o que está acontecendo? A concentração dos ânions está se mantendo constante, mas está tendo aumento de cátions. Cada vez a gente tem aqui mais zinco 2+, ok? A nossa solução iria perder a sua neutralidade, porque ela ia ficar mais rica em cátions do que em ânions. Bem, será que o nosso elétron iria, então, querer sair daqui? Não é? Um meio que está ficando cada vez mais positivo? Não, né? Então, gente, para que não ocorra a perda da eletroneutralidade das soluções, a gente precisa, então, dessa ponte salina. O que vai acontecer? Essa solução não vai se tornar mais rica em ânions. Por quê? Os cátions da ponte salina vão migrar para cá para garantir a eletroneutralidade da solução. Já o cloreto aqui, né, da nossa ponte salina, vai migrar para o outro lado, para que a gente tenha, então, a eletroneutralidade aqui também. A nossa solução, então, não vai ficar mais rica em cátions, porque o cloreto vai migrar para esse lado, ok? Bem, por último e não mais importante,
a gente vai chamar essa região na qual está acontecendo a redução de cátodo e a região na qual está acontecendo a oxidação, nós vamos chamar de ânodo. Bem, muito importante agora, a gente falou das pilhas de Daniell, mas existem muitos outros tipos de pilha. E em que elas se baseiam sempre? A gente precisa entender que elas são dispositivos que vão converter energia química em energia elétrica e sempre de forma espontânea, tá? Ou seja, a gente não pode nunca gerar energia do nada, como diz a lei de conservação da energia. A energia é sempre convertida, sempre transformada de uma forma para outra. De onde vem essa energia elétrica que as pilhas geram? Vem, na verdade, de algum composto químico, né? É uma transformação de energia química em energia elétrica. Bem, gente, e agora? Vamos lá na nossa questão? A nossa questão trata especificamente de pilhas a combustível. O que tem de muito interessante nessas pilhas? Legal demais nelas, um dos pontos super legais, é que a gente não vai ter consumo da própria pilha em si. O anodo da pilha não vai se degradar como no caso da pilha de Daniell. O que acontece aqui, na verdade, é que a gente vai injetar um combustível nessa pilha. E é esse combustível que vai se degradar, que vai se consumir. A gente não vai ter o consumo da própria pilha, dos seus próprios componentes, não. Ok? Bem, olha só como é que está funcionando aqui. A gente está injetando hidrogênio, gás hidrogênio no anodo, tá? Esse gás hidrogênio está perdendo elétron, que vai migrar para o cátodo, e esse hidrogênio se converte em H+, que migra pelo eletrólito, ok? E lá do outro lado, o nosso oxigênio vai receber esses elétrons e se juntar aos íons H+, formando água. Se a gente pensar aqui, então, na nossa equação global, a gente vai ver que o único produto gerado é a própria água. Ou seja, a nossa pilha ela não está gerando resíduos, ok? Somente a água. Então, vamos analisar as nossas alternativas agora? Diz assim na letra A. A pilha transforma energia química em energia elétrica, sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. Beleza, isso mesmo. Então, nosso gabarito letra A. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas, só para conferir? Diz assim a letra B. Converte a energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. Não, né? Primeiro que não são os componentes da própria pilha que sofrem conversão, e sim os gases que são injetados. E outra coisa, não é energia térmica que vai ser gerada aqui necessariamente, não, né? A gente vai ter geração de energia elétrica. A letra C fala, transforma energia química em energia elétrica, porém emite gases poluentes da mesma forma que a produção de energia a partir de combustíveis fósseis? Não. A gente não tem aqui a formação desses poluentes, não. Letra D. Converte energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis em energia química, retendo os gases poluentes produzidos no processo sem alterar a qualidade do meio ambiente. Não é uma questão de reter os gases, eles de fato não são gerados, ok? Letra E. Converte a energia potencial acumulada nas moléculas de água contidas no sistema em energia química, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. Gente, não é a água que vai atuar como reagente. Na verdade, essa água será produto. Então, a letra E também não se encaixa, ok? Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero muito ter te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um abração. Tchau, tchau.